Claudinei já está aqui conectadinho também aqui no Zoom. Deixa eu dar uma olhada arrastada aqui para o lado. Sim, o Claudinei está lá se ajustando. Já está conectadinho aqui, já está nos escutando, já deu um sinal positivo. É isso aí, meu povo. Terça-feira de novo. Terça-feira nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Que alegria, que realmente gratidão a Deus por podermos desfrutar desses momentos agradáveis, né? Hoje tivemos aí um probleminha inicial aí na conexão, mas já acredito eu que já vai dar tudo certo, e nós estamos aí juntos, reunidos. Você que está pelo YouTube, manda lá aquele sinalzinho, aquele joinha, manda o seu pedido, seu agradecimento, né? Para a gente entender que você está aí. E dá um retorno para nós aí. Opa, aqui já deram aqui, ó. Aqui para mim está tudo certo. Então tá tudo certo para todo mundo. Obrigado, gente. Vamos lá, então. Muito bem, amados. Nós iniciamos aí no último encontro nosso, na semana passada, o início aí do capítulo 2, envolvendo o capítulo 3 também, do livro de Apocalipse, né? Porque aqui contém o quê? Contém 7 cartas. 7 cartas que o anjo falou a João, né? E ditou essas 7 cartas aí para 7 igrejas daquela época, né? Até houve uma pergunta, mas essas igrejas eram existentes naquele momento? Sim, eram 7 igrejas que foram escolhidas ali, 7 cartas enviadas àquelas 7 igrejas. Só que ela tem a aplicação para aquele momento, mas também tem uma aplicação profética, porque cada característica de cada igreja que nós estamos estudando aqui, ela se você vai para a história, você vai ver que ela bate com todos os acontecimentos históricos, né? Então, os elogios que contém para uma, para outra, a reprovação, os conselhos, bate tanto para aquele momento que foi escrito, como bate também para todo o nosso período e toda a nossa história, inclusive nos alcançando em nossos dias, que nós pretendemos ver ainda hoje, né, que sendo a última carta, a carta para a igreja de Laodiceia, né? E aí nós começamos a falar sobre a igreja de Éfeso, né? Perdão, de Éfeso, passamos para Esmirna e chegamos a Pérgamo, no último encontro, faltando talvez nós comentarmos um pouquinho sobre o período da carta de Pérgamo, né? O período em que ela abrangeu historicamente, agora falando, né? Historicamente falando. Ela alcançou aí o período do ano de 313 a 538 a.C. Então, é um período de mais ou menos não, de 225 anos. Então, de 313 a 538 antes de Cristo, né? Ela, dentro desse período, foi que houve aquela mudança do poder de império para o poder papal, né? Foi dentro desse período profético que começou-se então agora a ter a figura papal como um poder, né? E aí começa a se desenrolar através de Justiniano, enfim, vem alcançando toda essa parte aí, né? E aí é onde nós vamos dar a sequência agora na igreja de Tiatira, né? Essa quarta igreja, essa quarta carta e esse quarto período que vamos ver agora. Claudinei? Muito bem, Fábio. A carta à igreja de Tiatira, né? Essa igreja que continua ali do período do ano 538 ao ano 1517. Nós temos o texto bíblico ali, ó, de Apocalipse, capítulo 2, do 18 ao 29, para ler ali. Isso. Quer que lê aí? Quer que eu leia aqui? Inclusive, esse período é um dos períodos mais longos até aqui. Mais longos. É o período que compreendeu aí 979 anos, né? 979 anos. Esse período dessa igreja de Tiatira, que nós vamos agora ver, né? É uma era que é determinada como a era da apostasia, né? A era da apostasia. E aí tem alguns detalhes bem interessantes aqui nessa leitura aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura de todos os versos aqui, Claudinei?
Olha, dá para a gente ir comentando ali, Fábio, ó, porque ó, o período de Tiatira, né, como já falamos ali, Apocalipse 2, do 18 ao 29. Então, os irmãos que estão acompanhando a gente pode ter essa leitura aí, fazer essa leitura mais aprofundada. A gente vai comentando aqui, ó, por exemplo, a apresentação de Jesus, no verso 18, ele diz, ó, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Você vê que é interessante quando Cristo se apresenta para essa igreja dessa forma, né? Quando ele diz que tem olhos como chama de fogo, quer dizer que ele vê todas as coisas e sabe todas as coisas, né? E está presente em todas as coisas, porque o pé dele, quando ele fala que está com os pés, né? O bronze como polido, lógico, né? Você observa isso, você vê João vendo Jesus na glória dele. O elogio para essa igreja está no verso 19. Ele diz assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Você vê? É interessante que quando uma pessoa se converte, ou quando ele começa a acreditar em Deus, confiar em Deus, as primeiras obras dele geralmente tendem a ser mais numerosas do que as últimas. Agora, para essa igreja, Deus está dizendo assim: olha, as tuas últimas obras são melhores ainda do que as primeiras. E se você prestar atenção, essa igreja ela já veio de um período onde, depois da perseguição, né? Então, mesmo depois da perseguição, ou seja, os cristãos fiéis que viveram no período dessa igreja, os cristãos ali naquele momento, eles estavam fervorosos. Então, podemos considerar isso, né? Porque as obras deles estavam boas, antes até do que a primeira, ou seja, a perseguição deu uma avivada nesses irmãos. E Deus tem uma reprovação para eles. Pode falar. Se tivesse parado aqui, essa carta seria sensacional, hein? Sensacional. Você vê as tuas obras, conheço a tua fidelidade, o teu amor, o teu serviço, a tua perseverança. Caraca, que igreja, hein? E aí ele fala que essas tuas últimas obras, nesse momento, você está melhor do que quando você entrou. Só que aí vem, infelizmente, vem o verso 20, né? E aí o verso 20 revela o quê, ó? Tenho, porém, contra ti uma coisa. Olha, ó, presta atenção aqui, porque aqui tem algo esclarecedor aqui, ó. Você tolera esta mulher chamada Jezabel. Vocês lembram quem que é Jezabel mesmo? A mulher do rei Acabe. Quando que foi escrita aqui essa carta que nós estamos lendo? Quem escreveu? João. João escreveu mais ou menos em que data? Lá pelo ano 70, 90 depois de Cristo. Jezabel viveu lá pelos anos 800 antes de Cristo. Então, ele está falando algo literal aqui. Jezabel já estava morta há muitos anos. Então, olha, presta atenção, né? Que até o irmão perguntou lá, alguém perguntou no último estudo, mas era uma carta para aquele período? Era para aquele período, mas numa figura o quê? Tem muita figura de linguagem. Quando ele fala assim, olha, eu não tolero que você suporta, você tolera essa mulher Jezabel. O que Jezabel fez? Jezabel levou um povo à idolatria. Então, o que o anjo, o que nos revela essa carta? O que nos revela essa igreja? Que essa igreja, apesar de ser firme, apesar de buscar, ela se contamina com impureza. Com impureza o quê? Com impureza teológica. Entende? Mulher, igreja, essa mulher prostituída ou que prostitui, né? Então, infelizmente, eles eram baita dos fiéis, só que eles estavam sendo iludidos, enganados por Jezabel, por uma meretriz, né? E aí continua, né? Que a si mesmo se declara profetiza, que a si mesmo se diz, não, é eu que contenho a verdade. Mas quando você ensina algo que não está na Bíblia, então é algo prostituído, né? E esta mulher fez muito mal por muito tempo e pior, continua fazendo. Mas vamos lá. Não somente ensino, sim. E o interessante ainda aí, né, Fábio, que você vê, ó, como você falou, né, ela era mulher de Acabe. Acabe, ele reinou por 22 anos apenas em Israel. E é interessante você pensar que, ó, 1 Reis 16:30 diz assim, ó, fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Todos. Ou seja, essa mulher, ela levou
Acabe a se prostituir e levou também o povo, como você falou. E trazendo ainda para os nossos dias, olha só, essa mulher, ela não era do povo de Deus, né? Nós estamos falando sobre o jugo desigual, né? Hoje você vê, eu falo principalmente, né, para a juventude, não só para a juventude, mas todas as pessoas. Se você tem a tua religião, né, a tua igreja, você acredita em Deus, você precisa buscar uma pessoa para casar que seja mais ou menos da mesma linha que você, de pensamento e tudo mais, né? Porque o jugo desigual não é só religião, né? É todos os sentidos. Então, na maioria Sim. dos casos, se você observar, quando um rapaz ou uma moça ele casa com uma mulher que não é da fé dele, ele acaba se unindo aos costumes dela. Se você olhar, por exemplo, Salomão, a Bíblia diz que era o mais sábio, mas Salomão, se você olhar, ele pecou por quê? Porque ele ia atrás das mulheres, ele servia os deuses que as mulheres dele serviam. Então, Introduziu tipo, na casa dele. não está de acordo, né, com a vontade de Deus, aquilo que você falou. E o interessante ainda ali que o verso diz que tolerar, né? Se você observar o que significa tolerar, tolerar é você consentir com algo que você não concorda de verdade. Você tolera, né? Você tolera, mas não concorda. Então, a mesma coisa hoje, né? Nós estamos vivendo períodos aí, como você falou, essas igrejas são os períodos proféticos da Igreja de Deus. Nós não estamos estudando isso aqui à toa, porque ele serve para nós. Ou seja, nós estamos vivendo na igreja hoje e algumas coisas dentro da igreja a gente não pode tolerar, né? Como você falou, a mulher representa a igreja. Então, tem algumas coisas dentro da igreja que nós não podemos tolerar, dizer, não, não, peraí, vamos tolerar isso aqui só para a gente, né, poder manter e a pessoa ali e etc e tal. Mas onde é que fica a verdade? Então, você concorda, mas não. Peraí, né? Diz que ela seduzia. E uma coisa mais interessante ainda, né? Que o verso 20 do capítulo 2 ele fala ali a questão, todo, na verdade, o contexto ali do verso, ele vai dizer que eles comiam com ela, né? Aceitava aquilo que ela estava oferecendo para eles comer, né? E o comer representa união, concordância. Ou seja, ainda acaba concordando com aquilo. Tipo assim, eu concordo, mas não aceito totalmente, mas eu tenho que concordar, né? Porque, olha, a maioria e tal. Então, quer dizer, nós não podemos ficar nesse ponto aí, a gente tem que prestar bastante atenção, porque aqui, ó, essa repreensão para o povo de Deus aqui da época, essa repreensão também pode ser para nós hoje. Né? Olha, você não pode tolerar essa mulher Jezabel. Então tem alguém dentro da igreja que está pervertendo aí as pessoas, ou está levando as pessoas para o caminho errado, nós temos que chegar e chamar atenção, porque isso não pode acontecer. Deus nos alerta a respeito disso. Você ia Isso falar a mesmo. respeito do conselho? Mas ainda, você vê que ainda no verso, mas ainda esta mulher seduz os seus servos. Ele fala assim, vocês estão permitindo com que ela seduza os meus servos, os meus filhos, né? E ensine e pratique a prostituição, né? Coisas erradas, enfim. Sério, né? É bem claro aqui, né? Muito bem. Dele, ó, só que o verso 21 fala assim, ó, eu dei tempo para que se arrependesse. Porém, ela, todavia, não quer se arrepender, não quer reconhecer que está errada. Continua a defender os seus ideais, continua a defender aquilo que a Bíblia não diz. Né? Você vê como é claro quando a gente começa a estudar verso a verso, né? É, Pensamento, né? Isso ainda está é, atacando, às vezes, o nosso próprio pensamento, o pensamento de uma pessoa dentro da igreja. Ah, não, peraí, olha, o correto é isso aqui. Mas aí a pessoa, não, não, eu quero fazer aquilo ali, mas eu acho que está certo, ou eu acho que é dessa forma. Como você falou ali, ó, prostituição e adultério. Essa mulher, ela cometeu prostituição e adultério, abandono da verdade, né? Começou a seguir ídolos no lugar do Deus verdadeiro. Então, muitas vezes a gente começa a seguir algumas coisas e começa a abandonar a prática da verdade, começa a abandonar a prática do estudo da palavra de Deus e a gente acaba se pervertendo. E isso não pode acontecer. Então, Deus chama a nossa atenção a respeito disso aqui. isso aí. E olha a advertência daí no verso 21, quando a pessoa não persiste no erro. Olha o 21 aí, o que diz. Perdão, o 22. Eis que agora a próstata de cama, ou seja, deixa ela doente, né? Ela fica doente, bem como passa por grande tribulação, o que com ela se adultera, o que com essa igreja se adulteram, vai passar por tribulação. Caso não se arrependa das obras que ela te incita a fazer.
Então, olha, infelizmente é isso. Tá? A palavra de Deus nos diz bem isso, né? E aí continua, verso 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão. Você está vendo aqui agora, foi claro. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Né? Jeremias 17:10, eu que esquadrinho o coração, né? Então, Deus conhece o coração. Não adianta eu falar assim, mas eu fiz de coração. Deus conhece o coração, e o nosso coração é desesperadamente corrupto, né? Não adianta você fazer tudo bonito, mas se não for de acordo com o que Deus pede, olha, o grande exemplo os dois meninos lá, filho, que foram sacrificar lá, era o cordeiro, o outro levou o cesto de frutas, né? O Abel e o Caim. Abel e Caim. Caim fez de todo o coração. Deus não aceitou, não é de coração, é o que eu falo. Não adianta vir com esse papinho, é de coração. De coração, teu coração Assim diz o Senhor, né? E aí vamos lá, né? É... E aí continua. Só que sabe o que me deixa fascinado, Claudinei? O que me deixa fascinado em todas essas cartas? Porque em todas elas, a não ser uma que não tem repreensão, mas todas elas têm as suas dificuldades, fazem aí né, as suas coisas erradas, mas não tem uma que não tenha no final dela uma promessa de Deus. Então, o que, Promessa. que isso deixa? Acho que se nós tiver que parar agora essa live, é isso que precisa ficar gravado nos nossos corações. Não importa se você está na apostasia, se você está com falta de comprometimento, se você precisa fazer reforma, porque a próxima igreja aqui vai ser a igreja da reforma. Não importa a situação que está, Deus sempre tem uma promessa para você. E sempre essa promessa é de vitória. Essa promessa é de vida eterna. Não há buraco que você se enfie que Deus não vai te alcançar. Isso é que eu acho mais bonito nessas 7 cartas. Isso, e aqui tem um conselho, e para a igreja de Tiatira tem um conselho interessante também, né? Conserva o que tens, né? Até que eu venha, ou seja, conserva. Ó, você tá agora, e volta lá no início, né? No elogio, né? Porque Deus diz o quê? Olha, as tuas obras agora são mais numerosas que as primeiras. Aí agora vem um conselho, conserva isso. Conserva isso. Você está estudando a Bíblia, está gostando, está buscando, está aprendendo, então conserva isso. E a promessa, como você falou, né? O vencedor que guardar até o fim a autoridade, né, sobre as nações. Deus, ele está dizendo que vai dar autoridade sobre as nações, como o cetro de ferros, né, os regerás. Então, veja, Deus está dando autoridade, ele vai dar autoridade para esse que perseverar até o fim. Então, essa igreja, como você falou no início, ali, é uma igreja apostata, né? É o tempo da apostasia, é onde o povo começou a abandonar a verdade, começou a seguir doutrinas de homens, onde o povo parou um pouco, né, de seguir a verdade de Deus, apenas um pouco, né, o restante, aquele que sempre permanece, porque em todas as épocas tem aquele povo de Deus. Então, veja, essa cidade ela foi destruída construída, desculpa, né? Foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, no ano 280. Cidade famosa pela fabricação de tecidos, né? O nosso estudo cita até o nome de Lídia, aquela que Paulo encontrou em Filipos, né? Que era possivelmente uma das representantes dessas fábricas. O período do ano 538, interessante, né, Fábio? Que o ano 538 é o ano que abre ali o leque para a supremacia papal. Então, veja, como você citou ali, né? Começa a era dos papas ali, ou seja, é o ano que começa, na verdade, todo um fundamento, né, em cima dos governantes ali de Roma, onde o trono de Roma fica vazio e abre o espaço agora para o líder religioso começar a tomar conta, né? Até foi citado antes ali, né? No ano 533, Justiniano, o imperador de Roma, ele já tinha vindo ali dizendo que ele era o cabeça de todas as igrejas, se declarando ser o Papa, né? Um nome que eles começaram a usar ali, ou seja, o pai, né? O pai das nações, ou o pai dos padres, e etc. Então, veja, Tiatira representa um longo período, do ano 538 ao ano 517. Esse ano ainda, 517, é o ano da reforma. 1517, isso, 1517 é o ano onde começa a reforma, né? A reforma protestante. A reforma protestante começou no ano 517, que a gente vai falar já na próxima igreja, não vamos adiantar aí o assunto.
o significado, sacrifício e contrição, representa adequadamente o período histórico da igreja, que a fé simples foi mudada, né? Foi um período difícil para a igreja, muito lentamente foi afastando-se da pura doutrina de Cristo. A igreja se afasta da doutrina de Cristo e passa a seguir a doutrina de homem. Aí representado também quando a gente chegar lá no capítulo 13 do Apocalipse, né, que muita gente quer saber o 666, né? E a própria Bíblia diz que é número de homem. Então a igreja para de seguir a verdade de Deus e começa a seguir aquilo que o homem é em posição humana. Como a gente já falou, ó, a partir do século XII, o Papa criou o pior de seus estratagemas, né, o Tribunal Santo, o Tribunal Santo, o Santo Ofício, também conhecido como Santa Inquisição. Período de perseguição, morte, onde muitos morreram, muitos foram, né, assassinados e o povo perdeu terras e perdeu muita coisa para a igreja nesse momento. Até tem uma confissão aqui do Papa João Paulo II, no dia 15 de julho do ano 2004, ele escreveu uma carta dirigida ali ao cardeal, né, o Roger, deixa eu ver se eu vou acertar o nome do cidadão aqui, o Etchegaray. Foi lida essa carta numa conferência, né, a Inquisição, intitulado o título dessa carta, onde ele pediu perdão pelas torturas e assassinatos praticados nesse período. Você vê que foi o período negro da história da igreja, né? Ele é também conhecido como o período negro da Igreja Católica. Se você colocar isso no YouTube, o período negro da Igreja Católica, você vai chegar nesse momento aqui que a gente está falando agora, a gente está citando. A gente não consegue colocar todos os momentos aqui, né? Então, perseguição, morte, né? O povo foi massacrado nesse período aqui. E aí a gente chega na quinta igreja, Fábio. A igreja de Sardes. Também Isso representa mesmo. cântico de alegria, ou aquela que permanece, a que sobra. Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Aqui o relato dela é curto, né? Assim como o seu período também não foi um período tão extenso, né? A igreja de Sardes aí foi do ano 1571 a 1798, né? 291 anos aí, e foi a era da Reforma. Agora sim, aqui tem 517, né? isso. 1517 a 1798, Isso, né? perfeito. Muito bem, ali, ó, o verso 1 já começa ali, ó, ao anjo da igreja em Sardes, agora escreva. Aí começa, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos, né, de Deus e as 7 estrelas, os sete anjos, né, conheço a quê? As tuas obras. Isso é fantástico, né? Olha, eu conheço, eu sei o que você está fazendo, eu sei exatamente quem é você. Que tens nome de que vive, mas porém está morto. Você tem um nome de vivente, mas porém está morto. Olha só que coisa, né? Que situação que está essa igreja. E aí ele fala, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, cuide aí, ó, tem um fiozinho aí, não perca esse fio de esperança aí, né? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ah, que coisa, hein, Claudinei? Perfeito, né? Você vê que Deus conhece todas as coisas, né? Não tem como se esconder de Deus nas coisas, né? A gente pode esconder do ser humano, mas de Deus não tem como esconder, né? Esse elogio aqui também, né? Ele diz, né? Tem poucas pessoas que não contaminaram suas roupas, né? Poucas pessoas que não contaminaram suas roupas. Isso aqui me faz lembrar de Elias, quando Elias diz para Deus, Senhor, mas só restou eu. Aí Deus diz para ele, não foi só você não. Tem um povo aí ainda que não se contaminaram, que não dobrou o joelho para Baal. E nesse período aqui, ó, veja, que é o período da reforma. Esse período da reforma aqui, as pessoas estavam totalmente entregues, né? Vamos dizer, vamos usar essas palavras aqui, totalmente entregue. As pessoas agora, depois de um longo período de perseguição, agora o período papal ali, ainda estamos vendo esse momento, agora aqui aparece o período da reforma. É aonde vem ali João Hus, Wycliffe,
E o mais famoso de todos eles, né? Martinho Lutero. Perfeito. Então, Martinho E, Lutero, você vê, Martinho Lutero se levanta agora, e ele ali no castelo de Wittenberg, né? Onde ele colocou ali chamadas 95 teses, né? Onde ele fundamentou elas nos livros de Hebreus, justamente porque esse momento aqui era um momento que a igreja vendia a salvação, né? Vendia a salvação, vendia é, o, o, depois de tanta perseguição, agora a igreja está vendendo salvação. Martim Lutero diz, não, negativo, a salvação ela é de graça. A salvação ela é em Cristo, fundamentada totalmente no livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, de Romanos, desculpa, que fala ali da salvação em Cristo, que a salvação é de graça, que ela não tem preço, né? Que Cristo entregou a vida dele por nós, e agora ele está fundamentando isso aqui para nós. E um período, né, não muito longo, mas que a Igreja de Deus teve ela foi fundamental, né? Você vê, ó, Calvino, tudo esse povo, né, citado aqui, são pessoas que fizeram a diferença, né? Você vê que a igreja, imagine que você comprava lá um frasco e esse frasco tinha sua absolvição. Você foi absolvido agora. Você vê que hoje nós não estamos muito longe disso, né, Fábio? Constantemente é, você vê pessoas se levantando aí, dizendo, olha, aqui tem um óleo que faz isso. Olha, aqui tem a água, essa água veio lá do Jordão, essa água faz isso. Olha, e tal, dizendo que a pessoa vai ser salva por aquilo e tal. É, esse período aqui está mostrando para nós justamente isso. Não, né? Hoje nós vivemos o período, fazemos parte, né, da reforma, porque a gente não aceita que a palavra de Deus vire um comércio simplesmente, onde as pessoas falam da palavra de Deus sem ter um pré-conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não conhecem, né? E as pessoas vêm dizer. Você falou alguma coisa agora há pouco ali que me fez lembrar de um colega de trabalho, e justamente essa semana eu conversando com ele, ele disse assim para mim, olha, mas eu sou uma pessoa muito boa. Se por acaso eu não guardar os mandamentos de Deus, será que Deus não vai levar isso em conta? Eu sou muito bom, eu não faço mal, eu ajudo quando eu posso e tal, e tal, e tal. Aí eu falei para ele, mas você conhece? Falei, se você sabe que tem alguma coisa que você precisa conhecer, você conhece a palavra de Deus, você tem a oportunidade de conhecer, eu falei, amigo, infelizmente a verdade é nua e crua. Deus não vai levar em conta, eu fui bom, sim, você foi bom, mas por que você foi bom? Qual foi o objetivo disso? Foi porque você tinha Cristo no coração, conhecia Cristo e falou, não, eu quero viver assim como Cristo viveu. Ou você simplesmente quer ser bom porque você quer pagar alguma coisa. Não, eu vejo, eu estou sendo bom, então Deus vai me salvar porque eu sou bom. Não, a salvação não é pelas obras, é por aquilo que Cristo faz. E esse povo aqui, os reformadores, né, Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio, como eu falei aqui, né, Wycliffe, João Hus, esses homens foram, João Hus, Wycliffe foram queimados na fogueira, por aquilo, defendendo aquilo que eles compreendiam e aceitavam da palavra de Deus. Foi aqui Chegamos que começou. Foi aqui que começou o que nós conhecemos hoje como a Igreja Protestante, né? Hoje nós somos da Igreja Protestante, né? A Igreja Adventista da protestante. Teologia é uma das igrejas que compõem o bloco das igrejas protestantes, que protestaram contra toda aquela escuridão religiosa que foi imposta por centenas de anos. Ou seja, quem tinha a Bíblia era só em latim e só o clero poderia ter acesso àquilo, e o resto tinha que aceitar o que eles falavam. Falou, não, espera aí, não é assim. E quando esses reformadores aqui tiveram acesso e começaram a traduzir para outras línguas, opa, espera aí, nós estamos sendo enganados. Então tá aqui, ó. Acho que a ação mais conhecida é de Martinho Lutero, né? Com as suas teses ali que ele levanta, com as 95 teses, e prega na porta da igreja dominante daquele lugar, né? E aí começa uma era de aclareamento, né, da vontade de Deus, e vai chegando até os nossos dias que nós temos essa liberdade agora de fazer essa live e falar abertamente o que a Bíblia nos diz. Amém. Fábio, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar desse período aqui, de 1517 a 1798, porque, olha, nesse período aqui, ó, de 538
a 1798 houve uma grande perseguição, né? Onde o poder do clérigo ali, como você falou, né, principalmente os papas, isso não tá, nós não estamos falando algo aqui, para nossa, vocês estão falando mal. Não, não é falar mal. Porque assim, ó, a É igreja, história. ela não esconde isso. Eles não escondem isso, que houve perseguição, que a Santa Inquisição, isso está nos livros, está registrado isso aí. A gente não está falando nada aqui, não está ofendendo, não está falando para ofender nem nada. Mas no ano 1798, a gente precisa destacar isso, por isso que essa igreja, esse período, ele vai até 1798, porque em 1798 foi quando as tropas de Napoleão Bonaparte, né, eles invadem ali, chegam ali no Papa, e onde houve a prisão agora do Papa Pio VI. Acaba o período de perseguição da igreja. O período de perseguição da igreja acabou. A igreja que estava sendo perseguida, aquela que foi escondida lá no deserto por Deus, que Deus preservou ela por 1260 anos, como diz o Apocalipse ali, né, lá no capítulo 12 do Apocalipse vai falar isso, agora acabou a perseguição dessa igreja. Então, de 517 a 1798, quando começou ali agora os reformadores bater ali e mostrar a verdade, que estava havendo uma perseguição, estava havendo algo ali, ou seja, a igreja foi perseguida e foi morta por defender a verdade de Deus. Por defender a verdade de Deus. Né? Então, em 1798, acaba essa perseguição, porque o Papa foi preso, um dos papas foi preso, que estava justamente, ou seja, perdeu ali agora todo o privilégio. E aí eu lembro lá ainda de Apocalipse 13, é onde aconteceu a ferida mortal da besta, né? Onde a besta recebe uma ferida mortal, mas só que é o seguinte, né? Essa ferida depois ela é curada. E aí é uns estudos aí posterior que a gente vai ter aí. Sexta igreja, então, Filadélfia, né? Amor fraternal. O Apocalipse ali do capítulo 3, né? Você vê que nós já entramos ali, a partir de Sardes, no capítulo 3 do Apocalipse. Agora do verso 7 até o verso 13. Essa igreja é a igreja que não tem reprovação, Fábio. Essa igreja aí tem umas características bem interessantes, né? Apesar que ela é uma igreja que é chamada ao reavivamento, né? Ela é uma igreja do reavivamento aí, né? Olha só o que diz aqui, ó. Verso 8, principalmente, né? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, já está meio fraquinha. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você foi perseguir, você está frágil, mas você não abandonou, você persistiu, você teve resiliência, né? E aí vai, né? Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, olha só, Satanás tem a sua igreja, viu? É isso aí, ó. Satanás tem a sua igreja. E ele diz assim, ó, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. Se declaram ser cristãos, mas não são. São aqueles que vão chegar um dia, Senhor, Senhor, por acaso em teu nome não profetizamos? Senhor, Senhor, por acaso em teu nome não demos cesta básica? Senhor, Senhor, em teu nome não ajudamos tantas pessoas, não fizemos milagres, não fizemos... Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheço. Né? Então, não é obras, que as nossas obras são mortas, né? Eis que desses assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e a conhecer que eu te amei. Olha só, por isso que Deus é justo, né? Então pode servir perseguição, você pode passar perseguição, você pode, mas persevere, porque no dia certo Deus fala assim, ó, eles vão se ajoelhar diante de você e vão ver que você estava certo e eu te amei por isso. Olha que coisa mais linda isso. Fantástico. Impressionante, né? Olha, Fábio, interessante aqui a apresentação dessa igreja, né, de Filadélfia, onde Jesus ele diz o seguinte, né? Ele tem a chave. Quando eu falo aqui da porta aberta, eu acho interessante isso aqui, porque nós costumeiramente falamos sobre a porta da graça, né? Ou a salvação, né? A Cristo oferece a salvação para nós hoje totalmente de graça, a porta da graça. Né? Esse termo não está na Bíblia, mas a gente usa ele para dizer o que, olha, ainda dá tempo, a salvação ainda está garantida para nós, e ele diz a porta ainda está aberta, a porta da salvação. Cristo diz que ninguém pode fechar essa porta, mas ele está dizendo o seguinte, que depois que ele fechar, ninguém também pode abrir. Ou seja, a chance de salvação nossa é agora, enquanto essa porta está aberta.
né? O elogio para essa igreja é justamente isso, né? Porta aberta que ninguém pode fechar. E ele diz, ó, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja guardou a palavra de Cristo, não negou o nome de Cristo. E ele está fazendo ainda uma referência ao que aqui? A reforma. A reforma, né? E esses camaradas aqui não negaram o nome de Cristo de maneira nenhuma, não negaram. Como eu falei, o Wycliffe e John Hus, eles preferiram ir para a forca, preferiram ir para a fogueira, muitos preferiram morrer ao negar o nome de Cristo, eles não negaram. Olha, nega, né? O Wycliffe mesmo, o relata, alguns relatos diz que John Hus foi colocado uma mitra, né, na cabeça deles ali, e escrita várias hereges, né, várias coisas ali na cabeça deles ali, dando sugestão ali que aqueles caras eram hereges, ou seja, eles estão morrendo porque são pecadores, são hereges, estão indo contra a palavra de Deus, só que esses caras não negaram a palavra de Deus. É isso mesmo que está dizendo aqui, ó, né? Como a gente disse, a igreja não tem reprovação, eles não foram reprovados. É uma igreja que está nascendo, na reforma ali, que agora entendeu o que é a palavra de Deus, e eles estão firmes, não nega de maneira nenhuma a palavra de Deus, por isso não tem reprovação. E o conselho de Jesus para ela, Jesus diz o quê? Eu venho sem demora. Então, aquilo que a gente falou lá no início do Apocalipse, o livro do Apocalipse fala muito sobre a volta de Jesus. E aqui no verso 11 do capítulo 3, ele está falando, eu venho sem demora. Conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A coroa representa o quê? A salvação. A salvação do povo de Deus. E ele agora está falando aqui, ó, conserva a tua coroa, porque eu vou vir sem demora. A gente poderia parar agora e dizer assim, mas peraí, será que não está demorando? Cristo falou isso aí por volta ali de 1798 ali, a 1844, e já passaram aí, sei lá, quantos anos aí, mais de 200 anos. Será que não está demorando? Não, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, né? Então, quando as coisas acontecerem, aí nós vamos entender perfeitamente. E a promessa dele, né? Como você sempre fala das promessas, né? Tem uma promessa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus e jamais sairá, né? Ele diz, eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Imagine o nome de Deus gravado numa pessoa, onde está escrito ali claramente, esse aqui é de Deus, ou seja, esse aqui agora pertence a Deus, né? Esse é de Deus, ele pertence a Deus. Esse aqui não tem como. Uma igreja reavivada, uma igreja forte, né? Essa igreja era uma igreja que não tinha uma igreja missionária, uma igreja que pregava a mensagem, uma igreja que não negava Cristo, uma igreja que não tinha vergonha, uma igreja que não tinha medo de levar o ovo na cara, uma igreja que não, sabe, que saía às praças públicas falar da palavra de Deus. Essa era a igreja de Filadélfia, né? Uma igreja que Deus sustentava, uma igreja que Deus levantou para levar a mensagem dele. 1798 a 1844. 1844 aqui é uma coisa interessante também, né, Fábio? Inclusive, aqui é agora uma divisor de águas, né? Porque termina o período profético da Igreja de Filadélfia e começa um novo período, que é a última carta. E esse ano de corte, ele tem muito significado bíblico, né? Quando a gente vai à profecia, né? Daniel 8,14, quando fala das 2.300 tardes e manhãs. Então, aqui culmina as 2.300 tardes e manhãs, no ano de 1844. É aqui que a gente não vai entrar nesse tema, mas é aqui onde houve a grande decepção, por falta de compreensão no evento que deveria ocorrer, né? E agora, com toda a luz agora do estudo que nós temos, a gente vê através do tempo, né? Através de toda a profecia e de todos os fatos que ocorreram na história, que 1844 é um plano de corte. Termina essa era de Filadélfia e começa a última carta, o último período da história, que é o período da igreja de Laodiceia. Ou seja, Cristo, agora em 1844, entra no lugar santo dos santos e passa de advogado para juiz. E agora começa o julgamento. E começa também o último período da igreja, que é o período de Laodiceia. E se é o último período, ele é muito importante porque alcança a mim e a você. Então, agora talvez seja um período bem importante para nós
entendermos aqui, né? Então, agora com a Laodiceia, é mais uma carta, uma igreja que não tem elogio nenhum. Uma não Começa tem dizendo, reprovação e a outra não tem elogio, né? essa aqui não tem elogio, né? É. Por quê? Essa O que igreja não que diz merece lá? elogio. E é interessante Você falar nisso, né, Fábio? Já vamos partir para esse ponto aqui, ó, porque, ó, queridos, leiam Apocalipse capítulo 3, do 14 ao 22. Por que que essa igreja não tem elogio? É uma coisa para a gente pensar, né? Essa igreja não tem elogio porque ela se achava autossuficiente, ou ela se acha autossuficiente. Você vê todo esse conhecimento que foi passado até agora, as 7 igrejas. Se a gente pegar aprofundar, porque aqui nós estamos dando uma pincelada no estudo, né? Uma pinceladinha por cima ali. Se fosse uma pintura de uma parede, ela ia ficar cheia de buraco. Essa é a verdade, né? Esse estudo que a gente está fazendo aqui. A gente está dando uma pincelada para abrir a tua mente para você querer estudar um pouco mais isso aqui. Falar, não, eu vou me aprofundar nisso aqui que eu preciso conhecer mais. Essa igreja era uma igreja que se acha, era não, né? É uma igreja que tanto na época que foi escrita para ela, que João escreveu para ela, quanto agora, que é o período da última igreja, que é de 1844 até a volta de Jesus, é uma igreja que se acha autossuficiente. Ou seja, é uma igreja que acha até que não precisa nem de Cristo. É uma igreja que ela tem tanto conhecimento, ela sabe tanto que ela está se perdendo. Entendeu? Que ela está se perdendo, que ela está dormindo. Não, peraí, eu já conheço o suficiente, eu não preciso, né? Ao contrário da igreja anterior, né? Que tinha o senso, o dever de pregar a mensagem, que tinha o senso de ir lá, que não tinha vergonha de falar. Essa igreja aqui é uma igreja morna. É uma igreja que Cristo diz que está a ponto de vomitar da boca. É uma igreja morna, que leva tudo a ver com o período, né? O momento que a igreja tinha ali. Uma igreja morna, uma igreja tranquila, uma igreja que está dormindo, né? Aí Cristo, a gente lembra lá de Mateus capítulo 25, né? As virgens ali que dormem antes da volta. Uma igreja letárgica, né? Aquela mornidão tranquila. E que acha que tem tudo. Não, peraí, eu sou conhecedor da verdade, eu não preciso de mais nada. Só que Jesus, ele fala algumas coisas para essa igreja, né? Olha, você precisa de ouro. Essa igreja aqui, você sabe que ela tinha um grande comércio de ouro, né? Diz que tinha um dos maior banco que tinha na época lá. Então ela tinha muito ouro. E Jesus fala, não, mesmo você tendo ouro, você é rica e abastada, mas eu digo para você comprar ouro de mim. Você tem que comprar ouro de mim. Ouro refinado pelo fogo, a pureza. Você precisa ser pura. Você não é pura. Você não tem a pureza. Né? Essa igreja aqui diz que tinha um dos maiores... esse período aqui tinha as maiores, vamos dizer, um farmacêutico, né? Uma indústria que criou um colírio ali excepcional. Só que Cristo fala para ele ali, não, o teu colírio não serve, você precisa do meu colírio para você abrir o teu olho, para você enxergar, você precisa ver, né? E esse, Por mais conhecimento que você tem, você não está enxergando o suficiente. E a roupa, né? Jesus falou que ela precisava de vestiduras, né? Precisa de vestidura branca. O comércio ali também era importantíssimo na época, mas Cristo disse que a roupa não era suficiente, precisava de uma roupa lavada no sangue do Cordeiro. Imagina uma roupa branca lavada no sangue, né? Só o sangue do Cordeiro que pode refinar essa roupa, né? E essa veste representa a justiça de Cristo. Então essa igreja precisa da justiça de Cristo. Esse movimento precisa da justiça de Cristo. Não da autossuficiência, achar que não precisa de Cristo. Não, não, peraí, eu tenho muito conhecimento, eu sou muito importante, eu tenho tudo isso. Não. Precisa de Cristo constantemente. eu acho interessante aqui também que dentro dessa carta, mais precisamente no verso 17, né, é uma repreensão, né? Você acha que está rico, que é abastado, que não precisa de nada, só que ele fala, na verdade, a tua condição é que você é um infeliz, pobre, Miserável. cego e nu. Aí vem esse verso que você falou, olha, você é tudo isso, mas eu tenho solução para o teu caso, eu tenho solução, eu tenho o colírio que você precisa, eu tenho o ouro refinado que está te faltando, eu tenho a vestidura branca que você está todo escandalizado aí por causa do pecado, né? Que coisa ali, ele fala assim, olha, você está cheio
de, de câncer aí, câncer, vamos dizer assim, espiritual, mas eu tenho a cura para isso tudo, né? Então, acho fantástico isso, né? Que Perfeito. nunca você está num beco sem saída. Sempre há saída e sempre há uma oportunidade, uma porta que Deus deixa aberta para todas as eras e para todos nós, né? E Esse, aí ele esse fala, né? período, Sim, esse período ele é interessante, né, Fábio? Como você estava citando aí, né? Os 2.300 anos terminam em 1844. sim, Esse período é interessante, né? Que tinha um povo ali aguardando a volta de Jesus. Como você citou antes ali, Daniel 8,14, ele fala isso, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O povo estudou, mais precisamente Guilherme Miller, né? Estudou as profecias profundamente, principalmente do livro de Daniel, como a gente falou. E ele chegou à conclusão, chegou à ideia e transmitiu isso para várias pessoas que também, né, através de estudos, entenderam que Cristo voltaria nesse ano. Marcaram uma data, Cristo não voltou. Primeiro em 1844 e 43, Cristo não voltou. Aí marcaram 22 de outubro de 1844, Cristo não voltou. Houve uma grande decepção, como você falou. Só que eles não entenderam, né? Aquilo como Hebreus explica claramente, que Cristo passava do lugar santo, do santuário, né? Não passava, né? Como a gente viu até no estudo de Daniel, mas Cristo agora ele assumia uma segunda posição, não apenas de sacerdote, mas também de sumo sacerdote, né? Agora, em 1844, começa esse período. Por isso que nós chamamos ele, como você falou ali, essa igreja significa juízo, que é onde começa agora que nós conhecemos como juízo investigativo. E o livro de Daniel dá muito entendimento para nós a respeito disso. O próprio livro de Apocalipse, quando a gente chegar no momento certo, nós vamos entender isso. E abre-se os livros, né? E começa ali, ou seja, se abriu o livro, quer dizer, peraí, como é que começa um. Daniel fala do julgamento. Olha, vem um filho do homem aparecendo sobre as nuvens, na ancião de dias, e abre-se os livros, está acontecendo um julgamento ali. Um julgamento aonde? No céu. Começou o período do julgamento. Né? Muitas pessoas acreditam assim, peraí, agora como vai começar o período do juízo? Vai uma grande fila agora, vem você agora, bata o martelo, você para a esquerda, você para a direita, mas não vai ser assim. O julgamento está acontecendo agora. até mesmo porque a Bíblia nos revela que quando Jesus voltar é só para recolher. Então, se ele já vem recolher Tá? os salvos, é porque o julgamento já aconteceu, né? Não tem Perfeito. como, não vai fazer o julgamento ali na hora. Ele já aconteceu e agora é só a questão de buscar. Finalizando aqui, que o nosso horário está, infelizmente, se estourando, eu Não, acho assim, olha, você se sentiu é, tocado, você se sentiu que bom. Se você se sentiu, que bom. Porque ó, ele fala assim ó, no final dessa carta: eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Arrepende-te. Verso 19. Verso 20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se você atender e permitir com que eu entre, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Ou seja, nós vamos construir um relacionamento íntimo. E aí, sabe qual que é o resultado desse relacionamento? Você aceitar Cristo na tua vida? Ele fala assim, ó, você vai sentar comigo aonde? Verso 21, no meu trono, assim como eu já estou sentado no trono do meu Pai, né? E agora, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz a mim e a Por você. isso. É por isso que a gente vai reinar com ele, né? Apocalipse é bem claro em dizer isso. Serão reis e sacerdotes, né, de Deus, né? Então vai sentar no trono por quê? Porque vai reinar com Cristo. Mas não é o fato de reinar para mandar ou ter uma autoridade. Assim como ele falou, né? Vou te dar autoridade, você vai ter um cetro, né? Você vai ter autoridade sobre as nações. Mas isso não quer dizer, Jesus não está falando nada aqui dessa terra, não. A promessa para nós é a eternidade, né, Fábio? Ele não está fazendo promessa para nós aqui nessa terra, esquece isso. Então Deus está falando de eternidade, do céu, onde você não vai precisar mandar, peraí, vou mandar. Então quer dizer que eu vou mandar lá, vou mandar em Israel, eu vou mandar nos Estados Unidos? Não, não é isso que ele está falando. Nós vamos reinar sobre as nações porque nós vamos reinar com Cristo. E todos vão reinar, não é um só que vai reinar, é todos. Todos aqueles que aceitaram a palavra de Cristo vão ser reis e sacerdotes junto com ele. Amém. Gente, eu por mim, eu tenho certeza que pelo Claudinei nós ficaríamos ainda mais um bom tempo aqui falando, porque infelizmente, que nem ele falou, não abordamos todos os pontos, até mesmo também sejamos humildes, nem nós também sabemos todos os pontos.
mas eu acho que o suficiente para a gente ter um norte e, de repente, despertar em você aí, que nem ele falou, né? O interesse, se quiser se aprofundar um pouco mais, há muitos mecanismos para isso, né? E estaremos à disposição também. Nós queremos, né, Claudinei, agradecer a todas essas mais de 20 conexões nesse momento aí, a nos acompanhando. Obrigado por todos os likes dados, obrigado pela tua presença, obrigado por você nos prestigiar com a sua presença aqui nesta live e que Deus se manifeste na sua vida, continue a se manifestar através do Espírito Santo e que as coisas que de repente faltaram você compreender, que de alguma forma Deus coloque aí no seu coração para que você se prepare, né? Nós estamos no período de Laodiceia, mas nós não precisamos ser laodiceanos. Nós não precisamos ser, né? Não devemos ser frios nós temos que escolher um lado, né? Porque ele falou, você não é frio e nem quente, ou seja, você não serve para nada, porque água gelada faz suco, água quente faz um chá, mas você morno, você não serve para fazer suco e não serve para fazer chá, não serve para nada, né? Mas nós não precisamos fazer parte desse período, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Claudinei, pela parceria. Drica, obrigado por todo o movimento que você fez para que acontecesse essa live hoje. E tudo ocorre no tempo de acordo com a vontade de Deus. Lembra aí do próximo estudo, né? Que é a lição 3, que é o trono de Deus, né? O livro selado, que a gente entra no capítulo 4 do Apocalipse. É fantástico. Fantástico estudar sobre os selos, vai ser fantástico. Claudinei, eu acho que agora você podia nos despedir em oração, largando mesmo. Antes da gente orar. Pois não. Só reforçar aqui que já falamos no início, mas daí entrou novas pessoas, né? Depois, que na próxima semana não teremos nosso encontro, porque teremos uma semana de oração na nossa igreja, né? De maneira física e não vamos poder estar online. Mas estaremos na outra semana, se Deus permitir. Muito obrigado. Isso mesmo, né? Infelizmente, na semana que vem não, mas na outra estaremos aqui para continuar os estudos. Deixa eu citar, então, antes do Claudinei fazer a oração final, obrigado, Bianca, né, que não pude citar aqui, Bianca, o Nicodemo, a irmã Marinalva, a Regina, a irmã Odete, a irmã Glória e todos os outros que não se manifestaram. Deus seja louvado. Claudinei, ora para nós e aí nós encerramos essa live com a tua oração. Bem, oremos. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de mais uma vez estudar um pouco a Tua Palavra, principalmente o livro de Apocalipse, Senhor, um livro profético, nem sempre é fácil entender. Como disse o Fábio, Senhor Deus, nós não compreendemos completamente, mas nós estamos nos esforçando, Senhor, para entender, para passar aqui um pouco de conhecimento e para que abra a nossa própria mente, para que nós possamos buscar cada vez mais compreensão da Tua Palavra. Nos ajuda, Amém. Senhor Deus, nos dê o Espírito Santo, Pai, nos capacite a buscar, entender e também poder explicar, Senhor, um pouco disso para outras pessoas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Assim como todos os elogios, Pai, que o Senhor fez para as igrejas, menos para a última, Senhor, que representa nós mesmos. Então, também nós lembramos aqui que o Senhor tem um conselho, para que nós possamos permanecer firmes na Tua Palavra e guardar, Senhor Deus, aquilo que nós temos, a coroa, para que nossa salvação esteja garantida quando o Senhor voltar. Por favor, Senhor Deus, continue nos abençoando, abençoe as famílias que estão aqui reunidas, Pai, e que no próximo encontro nosso nós possamos ser capacitados pelo Senhor para podermos estudar um pouco mais a Tua Palavra. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos, não o que merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.